estamos mais uma vez aqui no canal Dricubi e hoje a gente vai estar falando sobre sexualização do corpo gordo. Quero estar convidando a minha amiga Érica Nicásio para ela estar falando sobre isso. Trouxe aqui umas perguntas para ela que foi feita pelo pessoal do Instagram e vou estar perguntando e ela vai estar respondendo aqui para a galera. Ok, deixa eu só botar aqui. Acontece, gente. Normal. Tudo bom, Érica? Tudo bem. Normal, né? Eu quero começar de novo. Não, pode deixar. Muita gente ainda não sabe na sociedade o que é a gordofobia em si. E para a gente poder estar falando sobre ela, a galera tem que estar entendendo e entender por que a gordofobia hoje a gente trata ela como um tipo de preconceito. E ela é tão grave, não só para a pessoa que é gorda, mas sim para todo o convívio da pessoa que vive esse drama de ser a pessoa gorda dentro de uma sociedade que tem um padrão de beleza que não se encaixa bem dentro dos nossos corpos. O que você pode falar sobre isso? Bom dia! Olá, gente, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá? Me sinto honrada, lisonjeada. Então, a gordofobia, ela é um problema que ela atinge a nossa baixa autoestima, consequentemente, afeta a nossa saúde mental, pela questão da segurança, ansiedade, medo, entre outras coisas. Só repete isso que foram bastantes coisas. Porque assim, a galera não entende bem o que é e como é que a gente pode estar explicando isso para a pessoa entender na sociedade que isso é um tipo de preconceito. Então, e aí como que acontece, né? Como que visualmente você consegue compreender melhor a gordofobia? Dentro de alguns espaços institucionais, nos espaços sociais mesmo, nós não temos acessibilidade para pessoas gordas. Cadeiras, bancos de espera, fila de espera. No vídeo que eu fiz eu falo sobre a própria universidade, as cadeiras que não são acessíveis, são pequenas, são apertadas, nem todas as pessoas conseguem sentar de forma confortável, adequada. Maca em hospital, esses dias eu fui fazer um atendimento holístico, fui receber um reiki e a maca não me cabia perfeitamente, as minhas mãos ficavam caindo. Então isso são processos excludentes, né? Não consegue acolher essas pessoas com corpos gordos, e essas pessoas acabam se privando de estar em determinados espaços porque aquele espaço não é feito para ela, não é criado para ela. Ou quando está dentro, quando está inserido, passa por constrangimento, que foi o que... Sempre tem aquela piada, né? Dentro dos locais que a gente vai, né? Como você falou, que foi para fazer uma terapia e mesmo que você não veja, mas você sente que tem aqueles risos internos e aqueles comentários que vai... não falar diretamente, mas os olhares entre eles que estão ali na sala já fala tudo, né? Então, comigo eu não percebi nada, mas depois de mim, um senhor, bem mais gordo que eu, foi ser atendido e todo mundo tava com medo de que a maca quebrasse. Todo mundo tava com medo. E aí o problema não é da pessoa que é gorda, é do sistema mesmo, que não está preparado para receber outros corpos, né? Tá tão padronizado em estilo de peso, em tamanho, que fica naquele único foco, mas esquece de que nós somos pessoas diversas, de diversos pesos, de diversos corpos, de diversos padrões, e tem que ter acessibilidade. Por exemplo, as cadeiras, vou falar dessas cadeiras assim, pessoas muito baixas não conseguem encostar o pé no chão. Então, isso é desconfortável para quem senta, é ruim e às vezes é até constrangedor, porque muita gente passa e comenta: você não consegue colocar o pé no chão. Acho que eu já vi esse de caso. Cadeira, um dos grandes problemas que a gente, enquanto pessoa gorda, tem é dentro do ônibus. Dentro do ônibus, nas filas de espera, avião, que é estreito. Avião, que foi o que Thaisa Carla fez, né? Ela passou por um enorme constrangimento porque ela comprou
ela ia fazer uma viagem e aí ela comprou um lugar, o companheiro dela estava na cadeira ao lado, porque se não fosse ele teria sido algo ruim para o outro passageiro, e os braços da poltrona não abaixavam, o cinto tinha que pedir o extensor e mesmo assim com o extensor ficou bem apertado. Então assim, esse espaço não é pensado para uma pessoa gorda, mas por quê? Uma pessoa gorda viaja, uma pessoa gorda trabalha, uma pessoa gorda faz qualquer outra coisa que pessoas magras fazem. E aí muita gente, aí o processo da gordofobia se você quer fazer tudo isso, emagrece, meu amor. Não, eu não tenho que emagrecer para poder fazer. A questão quando fala de emagrecer já vem logo mas é uma questão de saúde. Como se todos nós, por ser gordo, a gente tem problema de saúde. Quando eu digo que vou ao médico e faço todos os meus exames e não acusa nada, colesterol baixo, o povo já fica admirado. Como assim que você pesa 115 quilos e não tem nada, nenhuma taxa alta? Ele não entende que, independente do seu porte físico, de você ser gordo ou magro, você tem problemas de saúde. E não é por você ser gordo que você vai estar carregando aqueles problemas. Exatamente. Eu tenho esse exemplo muito nítido dentro da minha própria casa mesmo, porque meu irmão mais novo e a minha irmã, por parte de pai, que é a mais nova de todos, são duas pessoas magras e são duas pessoas que têm problemas de saúde, problemas que eu não tenho. Então, o meu corpo gordo não quer dizer nada na questão da minha saúde, inclusive o contrário, porque eu sou gorda desde pequenininha e eu sempre tive uma saúde excelente, eu nunca fui de ficar doente, eu sempre me alimentei bem, enfim. Eu acho que o problema da saúde está muito mais na questão da saúde física. Acho que é mais a saúde mental. A saúde mental. Porque você fica com um emocional querendo ou não abalado. Porque enquanto criança, eu tiro por mim que quando estudava, quem nunca passou pelo bullying? De ser taxado como a baleia, a rolha de poço, entre outros adjetivos pejorativos referentes ao seu corpo. E você muitas vezes tinha que se esconder com medo disso. Sim, eu sou curso de pedagogia, né? E num dos estágios que eu fiz, eu percebi crianças de 3 anos e as professoras chamavam as menininhas mais gordinhas de gorducha gostosa. Falava no bom sentido, porque quando a criança que é gorda, é lindo, é gostosinho, é bonitinho, nananã. Depois que cresce é que fica a cobrança para emagrecer. E aí eu percebi que todas as outras crianças, vendo as tias chamando a criança de gorducha, começou a chamar a menina de gorducha. E ela era uma menina altamente isolada da turma, ela também tinha cabelo cacheado, então ela não tinha uma boa relação de brincar, era muito tímida. E quando eu cheguei na escola, que eu olhei para ela de uma forma diferenciada, que eu acolhi ela de uma forma diferenciada, ela começou a ter uma interação diferente, não só com os alunos. E quando eu ia explicar para eles que eles não podiam chamar ela de gorducha, eles não entendiam porque tia fulana chamava, porque tia ciclana chamava. Então, assim, a gordofobia dentro da escola é um processo que se inicia de forma inconsciente, inclusive velada, mas que se estende ao longo dos anos, inclusive fazendo pessoas desistir de estudar porque tem vergonha, porque não aguentam o processo de bullying, alguns chegam ao suicídio, tudo pela questão do corpo. Você, assim, enquanto mulher gorda, você demorou muito a aceitar o seu corpo ou foi fácil para você? Que eu digo por mim, enquanto homem gordo, para mim foi um processo muito difícil. Eu acho que não por eu não querer, mas sim por toda a carga negativa que eu trazia desde a infância até eu entender que eu poderia amar meu corpo da forma que ele era. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, eu sempre pratiquei muito esporte, sempre, enfim, fiz muitas coisas, fazia aula de dança, natação, handball, nunca parei de fazer as coisas. E isso me incomodava, por exemplo, na natação eu tinha vergonha de entrar na piscina, por causa do meu corpo. No handball eu jogava com umas roupas bem largas, assim, mas
tinha uma questão que eu não consigo entender. As minhas amigas eram muito magras, e aí sim eu sofria esse preconceito por ser gorda, mas ela não era a única gorda do rolê. Então, tinha uma outra menina que ela era mais gorda do que eu, então o bullying passava mais pra ela do que pra mim. O que eu comecei a sentir mesmo foi quando eu li um artigo uma mulher falando sobre uma menina gorda que fazia caminhada e que ela parecia um queijo todo amarrado. E a partir daí eu comecei a entender que as pessoas prestavam atenção no meu corpo. E aí isso foi um problema, porque eu comecei a me retirar desses espaços que alimentavam a minha saúde física, não me deixava cair no sedentarismo. E comecei a entender o meu corpo como um corpo negado, um corpo que não deveria ocupar determinados espaços. E aí foi quando eu entrei no processo da bulimia. Então, assim, aceitar o meu corpo, inclusive falar sobre isso, falar sobre corpo gordo, falar sobre transtorno alimentar, nunca foi algo tranquilo pra mim. Vem se tornando algo tranquilo, mas nunca foi. Assim, enquanto para nós homens gordos, a gente sempre tem que mostrar para a sociedade que somos capazes de fazer algumas coisas comuns dentro dessa mesma sociedade. Pois muitos já acabam julgando a gente por ser gordo. Um exemplo muito claro disso é em trabalho. E quando a gente vai fazer um trabalho que precisa de muito esforço, a primeira coisa que a gente escuta é: não vai durar uma semana, por ser gordo. E outra coisa que acaba trazendo para a questão sexual é a questão de achar que todo homem gordo tem um pau pequeno. E vocês, mulheres, o que vocês acham sobre essa questão de ter que provar alguma coisa perante a sociedade? Qual é esse peso para vocês? Na questão do trabalho, existe diversas camadas, né? Na camada do machismo, o homem branco, hétero e gordo consegue trabalho e consegue cargo de chefia. Com certeza. Infelizmente. Consegue, é mais fácil de se ver. Então você vai dar uns rolê por aí, sempre vai ter um coroa branco, de cabelo branco, gordo, barrigudo, enfim. Que provavelmente deve ter engordado no processo de já estar no trabalho e aceitar mais acabou naturalmente. Se acomodando ali, né, naquele meio. Que não acontece com mulheres, né? Mulheres têm mais dificuldade de chegar em cargo de chefia, e se for uma mulher gorda, mas aí que é mais difícil ainda. E se for gorda e negra, meu amigo, para conseguir esse cargo, ó, vai ter nada demais. Então, assim, o que eu percebo aqui, nos espaços informais de trabalho, sempre você vai ver mais mulheres gordas. Ou seja, as mulheres gordas não estão ocupando os espaços de trabalho formal. Elas não estão sendo contratadas. E quando ocupa, é em um cargo inferior à capacidade dela, né? Sim. Nem sempre é isso. Cargo de chefia praticamente não existe. Vai depender muito da trajetória, da família, dos privilégios que envolve essa mulher. Mas é muito mais difícil ser contratada em determinadas empresas, em loja de roupa, enfim, por conta do padrão do corpo. Assim, nessa tua trajetória, Érica, enquanto militante que luta contra a gordofobia, quais os desafios que você ainda vê no caminho e quais os avanços que você já fez e já vê, os resultados? Pouco tempo, né, que eu tô falando sobre gordofobia, que eu consegui ter mais tranquilidade de falar sobre esse assunto. Eu ainda me acho muito verdinha, inclusive no assunto. Mas, assim, um dos maiores desafios é a família, cara. Nossa, família é difícil demais. Eu tive doente esses dias e aí eu perdi 4,5 kg. E aí eu comentei isso com a minha mãe e a minha mãe disse: oba, então vamos continuar. Oi? Estou doente, velho. Se fosse ficar doente, é uma coisa boa. Aí outra coisa bem recente foi a minha tia, que estava aqui mês passado. E aí ela falou alguma coisa sobre, de qualquer forma, é melhor ser magro do que ser gordo. E isso eu já conversando diversas vezes, de falar: não, o melhor é ser saudável, independente se é gordo ou se é magro. E o bom é ser saudável e feliz.
Então, essas piadinhas... Aí rolou aí no grupo da família também, uma prima que fez bariátrica e aí tá super magra e fizeram a foto do antes e depois. Ó, que superação. Só que aí uma prima minha foi e falou, mas agora ela tá com as taxas todas irregulares, né? Não tá saudável. Quais são os danos que a bariátrica vai trazer pra vida dela futuramente? E, assim, ela tá feliz depois disso? O importante é isso. Eu não sei se ela tá feliz porque é uma prima que eu não tenho contato e com esses problemas Porque, assim, de muitas família... vezes as pessoas acabam fazendo uma bariátrica não porque quer. Porque é induzida... É induzida a fazer aquilo, principalmente pela família. Se você fizer, você vai ser bem mais aceita. E se for uma mulher, a primeira coisa que fala é: você vai ter mais namorado, vai ter mais homens atrás de você. Ou o seu marido não vai te deixar, né? Porque você tá gorda demais e isso é justificativo pra te trocar por outra magra. Mas aí se você for magra, ele pode te trocar por uma mais nova. Ou por uma loira. Enfim, sempre vai ter um motivo. Vai ter uma desculpa, né? Exatamente. Mas assim, eu não sei se ela tá feliz. Eu acho que a bariátrica, quando é uma questão de saúde, ela é válida. O problema é que o Brasil hoje está num ranking mundial de cirurgias bariátricas e muitas vezes desnecessárias. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e falando de pessoas que não estão gordas o suficiente para poder fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS. E aí elas engordam para poder entrar no limite, para conseguir fazer, para depois emagrecer. E aí, dentro da minha bolha de pessoas que já fizeram essa cirurgia, a maioria não está feliz, não fica feliz depois. E os danos, as causas, algumas pessoas voltaram a engordar. E não é nem isso, as pessoas querem fazer a bariátrica e não pesquisa o prós e os contras. Faz porque, fulano fez, deu certo, então eu vou fazer. É igual aquelas dietas loucas. O famoso tal fez, então vai servir pra mim. Esquece que cada corpo tem um metabolismo diferente, que vai reagir diferentemente a cada procedimento de receita, de cirurgia, ou seja lá o que for. E cada corpo necessita de vitaminas, enfim, coisas diferenciadas, né, no processo de dieta. Então, é bem... Assim, conte uma história assim, que você já passou de preconceito por causa de não se enquadrar nesse padrão de beleza imposto pela sociedade. São tantos, deixa eu pensar aqui um mais atual. Aquela assim que lhe marcou mesmo, que você ficou bem possessa mesmo por causa daquilo. Eu acho que foi numa cadeira de ônibus que eu fui, e foi aqui já em João Pessoa, que eu entrei, estavam todas ocupadas e tinha uma vazia, e eu sentei e a mulher olhou pra mim e disse: você tá vendo que não cabe nós duas aqui não? E era uma mulher magra, enfim, coube nós duas, mas ela estava incomodada porque ficou mais apertado do que ela sozinha. E aí eu disse pra ela: tá incomodada? Não, ela pode levantar. Que eu não vou levantar. Né? Enfim, eu acho que recentemente a mais atual foi essa. No seu processo de autoaceitação com uma pessoa gorda, o que foi mais difícil para você? Roupas. Acho que é muito difícil achar roupa tranquilo. E mais difícil ainda porque, assim, o boom da moda plus size. Só que o boom da moda plus size é caro pra caralho. Eu acho que a peça mais barata que eu já vi, assim, sem estar em oferta, em preços promocionais, R$150. Porra, eu não tenho R$150 pra dar não, shopping. Vou ter que vender meu corpo pra isso. E bota vender corpo, meu amor. Porque a gente vai falar já sobre isso, a sexualização do corpo gordo. Mas é isso, assim, eu acho que a roupa eu acho que boa e barata, e que me sirva, que não vai me causar... É difícil, eu entendo. Assim, desde pequeno eu sou louco por macacão. Eu acho lindo o macacão e amo. Só que é difícil você encontrar um macacão pra você que fique legal, que é bonito, você acha. E quando você acha aquela roupa na loja que você diz: cara, que roupa bonita, quero. Aí você pergunta: qual o seu maior... Eu já chego na loja perguntando: tem pra adulto? Porque o número que tem pra mim é infantil. As lojas têm que aprender que a gente não veste 38,
então pouco 42, eu visto 54, 56. E você achar uma roupa que dê no corpo assim, você anda bastante. E 38 não é o padrão social do Brasil, né? Não é a média, assim. A gente tá bem numa média de 40, 40. E aí, assim, vai muito pela questão da alimentação irregular, do horário de almoço do trabalho, que também não é acessível, é explorador. Então, você tem que comer nas pressas, muitas vezes engolir aquilo, você engole a comida, você não mastiga, como a Organização Mundial de Saúde orienta a Mas se você trabalhar em um call center, então, que você só tem 20 minutos, meu amor, 20 pra comer uma minutos, desses 20 minutos, vamos dizer, 3 é esquentando a comida se você levar de casa. Isso. Porque se você comprar, é 12 minutos, fica 8 para você comer. A comida quente, você faz o quê? Engolir. Engole a comida e muitas vezes acaba optando por uma comida menos saudável, né? Então vai comer mais carboidratos, vai comer macarrão, que é mais rápido de fazer, mais fácil de fazer. Aquele famoso miojinho que a pessoa já leva. O miojo é o ápice do ápice da alimentação extremamente não saudável, né? Porque... Gente, então troca copos nudes. Não, faz um macarrãozinho ali, é melhor. Mas é isso, você acaba não comendo 20 minutos pra e TV não vai não. A gente vive. O que você diria para as pessoas gordas que estão com a autoestima para baixo por causa do padrão de beleza imposto pela essa sociedade? Gente, manda as pessoas se fuderem. Não, na verdade... Mas gente, manda todo mundo se fuder mesmo, porque o corpo é seu, a vida é sua e seja feliz. Mas eu sei que não é bem fácil assim, né? Você olhar para pessoas que você ama, que você gosta e que você gostaria de ser respeitado e falar, vai se fuder, porque isso não é respeitar. Então, quando a gente quer respeito, a gente respeita também, né? Mas é isso, entenda, pesquisem. Olha, primeira coisa, tirem pessoas tóxicas da vida de vocês. Se vocês só seguem gente magra, começa a seguir pessoas gordas, começa a ouvir o que essas pessoas estão falando. Começa a ouvir o que essas pessoas estão falando, começa a ter essas pessoas como referência de representatividade para vocês. Eu sei que é difícil encontrar, mas existe. Existe gorda dançarina, existe gorda jornalista, que, né, tem aí alguns casos de serem demitidas. Atriz, professora de educação física, nutricionista. Não, você falou agora professora de educação física, agora eu lembrei. Tem um amigo meu que ele faz educação física e ele é gordo. E a pessoa já chegou para ele e disse, mas você é totalmente fora do padrão para ser um professor de educação física. Porque todo professor de educação física tem que ser musculoso. Gente! Eu já fui essa pessoa, vou assumir aqui. Eu já fui, quando eu tinha o quê? 13, 14, 12 anos, não lembro, mas nessa faixa. Eu tinha uma professora e ela, todas as vezes que eu fiz educação física era com professores homens. E eles eram magros, altos, Quando eu recebi uma professora que ela era baixa e gorda, eu disse, é ela que vai dar aula pra gente. Aí o pessoal disse, ela é a esposa do professor tal, porque ele foi transferido. Eu, tá. E ela tá grávida? Porque eu não conseguia entender que uma pessoa gorda... Porque querendo ou não, você, quando tem essa idade, você reproduz o que você vê em casa. O que eu via. Que aí eu dançava, fazia natação, jogava handball, mas as pessoas viviam questionando se eu, de fato, podia fazer tudo isso. E até hoje, né? Até hoje, como é que eu aguentava? Eu voltei a me exercitar depois que eu comecei a tirar essas pessoas tóxicas das minhas redes sociais e começar a ver que as pessoas gordas podiam fazer tudo o que elas queriam. Faz yoga, tem flexibilidade, faz balé, faz tudo, meu amor. A gente precisa encontrar as pessoas certas para nos incentivar. Né? A gente falou assim sobre preconceito da gordofobia, mas eu acho que quando você é da periferia, que é aquela bicha preta, da periferia e gorda, é muito mais complicado. Porque querendo ou não, Sim. E vai ser, eu acho que vai ser bem polêmico agora. Porque assim, a gente vive dentro da sociedade LGBT.
E é bem complicado para a gente, enquanto pessoa gorda, encontrar um parceiro ou uma parceira. Porque, querendo ou não, por mais que a gente, dentro desse movimento, lute contra todo tipo de preconceito, a gente acaba reproduzindo. E é difícil você encontrar aquela pessoa que tem aquele corpo Barbie, que esteja se relacionando com a pessoa gorda. Porque é mais fácil se manter uma relação, não amorosa, mas uma relação de cama, às escondidas, do que a chegar e apresentar para os seus amigos aquela pessoa gorda que está com você. Tem a questão da negação, né, do corpo gordo mesmo, da negação do prazer, da negação de que um corpo gordo pode lhe ofertar prazer, pode também sentir prazer. E tem a questão da hipersexualização do corpo gordo, né? Que o corpo gordo, ele não diz não. Ele vai topar tudo na cama. Afinal de contas, você é gordo e você não tá... Não tem muita preferência. Não tem muito pretendente por aí. Então, meu amigo, é melhor você topar do que ficar, né, no queijo, sozinho. Então tem... Só digo uma coisa, gente. É melhor, às vezes, uma punheta bem batida do que você ficar com pessoas que não valem a pena. É isso. Então tem essa sexualização do corpo gordo, ou da negação, ou da hipersexualização. E aí acaba também que nós, pessoas gordas, também reproduzem isso, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha infância foi coberta de gordofobia. Ai, meu Deus. Eu acho que de toda pessoa gorda. Mas que morava, uma amiga da minha tia morou um tempo com a gente, e ela era bem gorda, e ela namorava com um cara que era bem magro. E aí uma vez eu ouvi ela falando assim: numa relação de gordos já baixa eu, não tem pra ter dois gordos juntos, que não vai dar nada. E isso ficou enraizado na minha cabeça. Meu amor, eu nunca namorei uma pessoa gorda. Que eu me lembre, não. Se eu namorei, Perdoe, gente. Mas que eu me lembre. Não, você falou agora da sua tia, era? Amiga da minha tia. Amiga da sua tia que era gorda e um rapaz magro. E quando a sociedade vê um casal assim, a primeira coisa que fala é... E ele dá conta? Como é Porque era o que fala. A cama é forte? Aí o maguinho sofre, porque se ela ficar por cima vai esmagar. E quando o homem é gordo, a primeira coisa é... Mas ele satisfaz ela? Consegue botar um negócio. Porque... Será que ela acha alguma coisa debaixo dessa banha toda? E às vezes as pessoas tão cara de pau que não espera você sair para falar isso. Fala na sua cara. Sim. E esquece que você tem sentimento, que você vai ficar chateado e magoado. Mas você, por ser educado, você só dá aquele sorrisinho. Mas com o pensamento. Vai tomar no cu. Não, eu já passei dessa fase de ficar do sorrisinho. Eu vou lá debater, vou desconstruir, vou dizer, ok, meu amor, vai baixar a barraqueira mesmo. E eu vou falar. Não, eu já chego disso, quer provar, meu amor. Aí eu mostro que eu sei fazer coisas boas. E é isso, assim. E outra coisa que eu vejo também com corpo gordo é na questão da prostituição. Que quando você abre esses sites de garotas de programa e até mesmo garotos de programa, você não vê nenhum corpo gordo. Se você for nesses cantos, vamos dizer aqui em João Pessoa, na Rua da Areia, e se tem aquela mulher que está ali fazendo programa, que ela é gorda, você vai ver que ela está no canto mais escondido, com medo de mostrar seu corpo, ou com medo do que as outras vão dizer sobre o corpo dela. E é bem complicado isso. Assim, no processo da prostituição, não existe uma formalidade, né, dessa profissão. Então, ela não exige um padrão específico, principalmente quando a gente está falando da marginalização da prostituição. Quando são as pessoas que estão à margem. Porque se a gente for falar da prostituição velada do Book Rosa, ou se nós formos falar da prostituição de acadêmicas, ou enfim, outros setores,
é muito mais fácil se ter um padrão. Padrão de corpo, de cor, de cabelo, de pele, tudo isso. De, como é que fala? Altura. De conhecimento mesmo, de conhecimento acadêmico, etc. Quando a gente vai pra rua, pro chão mesmo, aí o negócio é diferente. Então a gente vai achar idosas, a gente vai achar pessoas negras, a gente vai achar travestis, transexuais, né? Vai achar. E aí sim, pessoas gordas. Uma vez esses dias eu vi até uma cadeirante. Ou era um cadeirante? Não lembro agora, mas eu vi uma pessoa que era cadeirante se prostituindo. Então, assim, dentro do processo da margem da prostituição, essas pessoas estão inseridas. Só que é como você disse, elas estão inseridas, mas estão inseridas na escuridão. Na rua da areia. Assim, quando as pessoas procuram, vamos dizer, a prostituta ou o prostituto gordo, é mais por causa de fetiche. Porque, querendo ou não, o corpo gordo, ele se trata de uma fetiche. Eita, não, quase. Fetichização. É isso mesmo. Mas é essa fetichização que a gente falou anteriormente. Do pode tudo, porque é uma pessoa gorda e ela não vai negar nada. Ou da hipersexualidade mesmo. Eles conseguem transar muito mais do que uma pessoa magra, conseguem, enfim, mais abertos às sugestões, porque não podem dizer não. Então, a fetichização do corpo gordo, lógico que não é uma regra, não se resume a isso, assim como eu acredito que nem todas as pessoas gordas tenham problema nas suas relações afetivas e sexuais. Apesar de achar difícil, mas eu acho que existe em algum lugar aí no mundo pessoas que não têm esse tipo de problema. Acho que resume tudo assim, acho que a questão mais importante é você se autoaceitar. Independente do seu tipo de corpo, mas principalmente quando você é gordo, você se aceitar enquanto uma pessoa gorda. Porque quando você se aceita, foda-se o que o povo pensa, fala de você. E não é assim, Adriano, porque eu posso me aceitar, mas quando a sociedade não está preparada para me aceitar, para me receber, eu vou ficar constrangida, vai ter algum transtorno, sabe? Quando eu tiver que passar numa roleta, que a roleta não vai permitir que eu passe, porque o meu corpo não cabe ali, vai ser constrangedor. Então isso vai me inibir de estar frequentando determinados espaços. Mas a questão que eu falo é que